Oi, pessoal. Hoje o Conversa de Quem Entende Visita bate um papo muito interessante com os executivos da Valet para falar sobre inovação, tecnologia e o que eles têm trazido para o mercado de estacionamentos no Brasil. Vale muito a pena ver. Vamos lá? Olá, sejam bem-vindos a mais uma Conversa de Quem Entende Visita. No episódio de hoje, nós vamos tratar de soluções que transformam e trazem uma nova visão sobre o futuro da gestão de áreas de estacionamento. Tá? Uma revolução que começou silenciosa, mas está cada vez mais ganhando velocidade e mostrando toda uma lucratividade que os estacionamentos podem ter. Vamos falar hoje de inovação, tecnologia, aplicativo, experiência que o motorista moderno espera dos estacionamentos, que é bem diferente do que acontecia. E quem nós estamos visitando hoje é a Valet. Daniel e o Marcelo, para que vamos falar um pouquinho sobre essa nova mentalidade que o segmento está experimentando. Então, salve vocês dois, sejam bem-vindos. Muito obrigado pela visita. E aí eu queria deixar que vocês se apresentassem e falassem um pouquinho da empresa de vocês. Obrigado pela oportunidade, Aurélio, o pessoal da Estacionamentoria. Vocês fazem um trabalho incrível aí também de conscientização e treinamento do mercado. É isso que você falou, a gente tá vindo uma revolução na parte de parking experience, que a gente chama de experiência de estacionar, né? Principalmente na conexão entre o motorista e o estacionamento. Estacionamento já não é um negócio isolado, né? Ele faz parte de uma experiência num restaurante, num local que você vai. E isso já está acontecendo, essa revolução lá fora, e a gente está tentando ao máximo trazer aqui para dentro e mostrar como funciona essa conexão entre o motorista e o estacionamento. Então, a gente tem muita coisa para trazer aqui, muitos dados e muita coisa tecnológica aqui. Legal. Bom, nós vamos falar de tendência, né? De tecnologia moldando o sistema Acho que talvez seja legal também a gente se apresentar, né? Isso. Pouco, só falar rapidamente assim de como a gente chegou até aqui, né? Isso. Da nossa história, né? Eu e o Daniel, eu sou o Marcelo Pardo, e a gente começamos aí a pensar em fundar a Valet por volta de 2014, né? E realmente viemos com MVP e com alguma coisa em 2016, quando a gente de verdade fundou a empresa, né? E acho que eu tenho um background de tecnologia, tenho mais de 20 anos aí no mercado de TI corporativo, né? Desenvolvimento de software, infraestrutura de hardware e software também. E acho que a nossa ideia lá atrás, quando a gente fundou a Valet, foi digitalizar, né? Modernizar. A gente viu uma grande oportunidade num mercado que a gente achava que era carente de digitalização, né? De soluções, como o Daniel falou agora, que conectar quem consome um serviço com quem presta o serviço e plugar todo esse ecossistema. Então a nossa visão continua a mesma, né? Obviamente com algumas evoluções, mas no final do dia acho que a nossa missão é entregar para os usuários e para os estacionamentos tecnologia que melhora a experiência do motorista como um todo, né? Então quando a gente vai falar com os estacionamentos, a gente acho que esse é talvez o primeiro grande diferencial nosso, né? A gente não vai lá para vender equipamento, a gente simplesmente tenta pensar junto com os donos de estacionamento como melhorar a experiência dos usuários, como tornar a vida dos clientes dele melhor, e o resultado é mais receita, crescimento, menos fraude, né, com toda a digitalização que a gente propõe aí para os estacionamentos. Legal. Agora, aproveitando o gancho do Marcelo, o que o operador de estacionamento ganha quando adota os aplicativos, o sistema de vocês, né? É uma mudança de mentalidade, né? Hoje a gente trabalha, se você vê a maioria dos estacionamentos, tirando obviamente estacionamentos de grande porte que já estão com uma automatização mais avançada, se você vê 95% dos estacionamentos, ruas, prédios comerciais, ainda trabalham com equipamento local, operação local, né, com muito offline, com muito trabalho lá manual do operador. Desde mensalista, convênios, toda a parte de credenciado, quando é estacionamento de empresas, credenciados. Então, tem muita operação manual suscetível a erro, suscetível a qualquer
desvio no processo, né? E retrabalhos de back-office. Então, quando você digitaliza, coloca uma plataforma, que no caso da Valet é uma plataforma na nuvem, né? E se conecta tanto no operador quanto com o motorista, e quanto também na experiência do cedo digital, por exemplo, você digitaliza essa esteira. Então, todo esse retrabalho, esses erros, por exemplo, um exemplo prático, né? Hoje o mensalista tem que fazer um preenchimento completo de ficha, e depois essa ficha vai para o back-office, tem que emitir um boleto, esse boleto vai de novo para o cliente não vê o boleto, atrasa, tal. Quando você digitaliza e coloca o motorista para fazer o cadastro e ele mesmo fazer o pagamento, praticamente em tempo real ele já libera a entrada no estacionamento. Então todo o back-office, toda essa parte de suscetível a erro, retrabalho, sai do processo. Né? É ganho de operação, é ganho na digitalização, na experiência do cliente e no controle total, né? E isso reflete em ganho financeiro, né, para o estacionamento. Então tem bastante coisa. O Marcelo fez também bastante estudo lá fora, e nos outros países essa digitalização, né, essa experiência do motorista é muito clara, é muito latente, porque é isso, aconteceu em outros mercados, vai acontecer no mercado de estacionamento e parking. Um dos insights que a gente teve, né, lá em 2013, 2014, foi quando comecei a trabalhar numa multinacional e a gente ia muito para os Estados Unidos, né, em reuniões, eventos, e pô, a gente chegava nos lugares, você já tinha a tecnologia de enviar o ticket por SMS, você já pagava com link. A gente falou, pô, isso 2013, 2014, estava vindo Uber na época pro Brasil, né? Tava naquele advento dos aplicativos de táxi. A gente voltava e falava assim, cara, pô, a gente tem uma oportunidade enorme aqui de tentar levar isso pro mundo digital, né? E não só isso, a gente começou com uma missão que era trazer os pequenos empreendedores desse mercado também para a economia digital, né? Você tinha pequenos operadores de valet, que foi onde a gente começou no comecinho, né, de valet services, com papel, né, muitas vezes sem maquininha. E quando você coloca ali uma tecnologia, você meio que formaliza esse cara, você traz ele para o mercado, para a economia digital, bancariza, aumenta o controle, ele começa a ver que dá para ele ter mais um, mais dois. E a gente tem caras que começaram com a gente, hoje tem 20 operações e começaram com uma lá atrás, né? Então a tecnologia também ajudou esses empresários, né, empreendedores a crescer. Com controle, né? Controle ganha mais tempo. E hoje a gente só entra, né, principais aí dos clientes que o Daniel traz aí para a empresa, né, com todo o time comercial, são clientes enormes, né, estão trazendo redes grandes, transformando essas redes com exatamente o que o Daniel comentou agora, né, com gestão, com ferramentas, né, com tecnologia que trazem aumento de receita, redução de fraude, né, e mudam transformam completamente a forma da empresa gerenciar. E dá tornar a tecnologia acessível, né, para esses players que não têm a capacidade de um player, como o Instapar tem, de investir em sistemas próprios, comprar empresa por milhões e ter uma tecnologia fazer um investimento massivo, e a gente fez esse investimento e consegue oferecer uma tecnologia para clientes de qualquer tamanho, clientes de qualquer porte, né? E é interessante, né? Porque normalmente o cliente pequeno acha que o melhor é produzir em casa, né? Aí ele se aventura, contrata uma empresa que começa a criar no meio do caminho, larga tudo, porque não é uma relação simples de Você tocou no ponto cirúrgico, né? Então, a gente fala que você desenvolver um sistema para a gente, isso de 10 anos, 20 anos para cá ainda piorou, mas no bom sentido, né? Você desenvolver uma aplicação é o menor custo, né? O maior custo é você fazer a manutenção e evolução dessa aplicação, porque hoje as tecnologias evoluem muito rápido, né? E mudam muito rápido. Então, às vezes você vai lá e cria um sistema que daqui 5 anos já não é mais aquilo. Já tem precisa tantos anos. Então, assim, deixa esse trabalho com alguém que só faz isso, né? E o nosso foco... que vai se renovando diariamente, quase. Né? O foco da Valet, os clientes às vezes até falam, pô, todo mês tem atualização, todo mês tem atualização. Todo mês tem funcionalidade nova, todo mês tem funcionalidade porque algum cliente pediu e pode ser muito boa para você. E nós mesmos temos um roadmap futuro, distribuir, né? De visão futura. Então, todo mês tem novidade, é uma empresa que a gente está sempre tentando reinventar, né, inovar para entregar valor para os clientes, né, e para estarem sempre up to date, aí, que tem de mais moderno de tecnologia, de gestão e operação. Aí agora a gente faz 10 anos só de desenvolvimento do produto de gestão. Então, assim, é bastante coisa. E a Valet tem uma mentalidade de startup, de tecnologia, que todo o investimento
e todo o retorno do dinheiro que vem, a gente bota de novo na empresa. Né? Não é uma empresa focada em retirar dinheiro para sócios. A gente coloca tudo na empresa, em produto principalmente. Então, o Marcelo brinca que a gente está always beta, porque a gente está sempre inovando no produto, a gente trabalhando. A gente sempre trabalhando. Testando, e sempre que a gente pega um cliente de 40, 50, 100, 150 estacionamentos, cada um tem uma demanda específica que, foi o que o Marcelo falou, traz para os outros também esse benefício. Então a gente sobe para todo mundo. Imagina que é um ecossistema evoluindo junto. Né? E todo mundo e todo mundo pode usufruir disso por um valor de licença. Essa é a mágica da plataforma na nuvem. Você não precisa comprar um computador, uma impressora, um leitor de QR Code, né? Levar para instalar, cabo de rede, no break, CPU, impressora matricial térmica, nota fiscal. Isso tudo está na nuvem, uma plataforma, você paga uma licença. Pode ligar para sua adquirência preferida, em 24 horas você está lá com o terminal operando. iOS terminal Android. Você faz bastante treinamento, você vê que estacionamentos às vezes tem muito papel rolando, coisa. Acabou isso. Isso assim, o futuro não tem esse papel rolando, esse cadastro, essa nota fiscal, subir na prefeitura, esquece tudo isso. A operação vira você estrategicamente, através de relatório, saber qual que é a melhor opção para você levar para o seu estacionamento. Qual que é a melhor tarifa, qual que é a melhor tarifa que você pode aplicar, como é que você leva uma experiência melhor, como é que você atende melhor, que na verdade é isso que até vocês falam muito no treinamento de vocês, né? Como atender melhor o cliente, como prover essa experiência. Mas acaba se perdendo no quê? No dia a dia, no preenchimento, no mensalista, no boleto, no selo que não é digital, é manual, no carimbo, e aí tudo isso acaba... E uma coisa que eu acho interessante em vocês é essa preocupação dessas duas faces, né? A experiência do cliente e a boa gestão do back-office dele. Que é o que a gente também trabalha, quer dizer, porque a gente tem um braço de treinamento que atende aqui a equipe e um braço de consultoria que ajuda justamente isso. E aí a gente observa, e eu gostaria de ouvir vocês um pouquinho isso, porque a gente tem visto e tem identificado uma variação muito grande nessa tal da experiência do cliente. Né? Eu vejo que a gente saiu rapidamente daquela coisa de um terreno cascalhado com uma pessoa lá com papelito na mão para anotar as coisas, para verdadeiras empresas bem organizadas. Então hoje isso é padrão para sobrevivência, né? Não é nem... Não tem jeito. Mandatório, você tem que assim, ou você faz isso ou você vai sucumbir, né? Não tem muito o que fazer. Perfeito. O que vocês veem hoje de experiência do cliente que foi que está sendo renovada dia a dia? Porque eu vejo assim, hoje é quando o pessoal fala, não, mas o estacionamento é para guardar carro. Amigo, não é isso. Né? Quantas pessoas deixam de ir num lugar porque falam, ou não tem onde parar, ou o estacionamento é ruim, ou vai ter trânsito, no serviço. Não confia no serviço. Né? Acontece muito. Então, o local acaba perdendo por causa do estacionamento, o estacionamento acaba perdendo volume. E hoje a experiência conectada leva demanda para o estacionamento. Né? Você conecta os meios de pagamento, os super apps, e você começa a criar um ecossistema de desconto, um ecossistema de experiência mesmo, para que você leve mais clientes para o seu estacionamento, porque quando você está na Valet, você está numa plataforma, você colocou um PIN digital, você está se comunicando em tempo real, você está online. Então a gente pode conectar parceiros, né, e esses parceiros podem indicar esse estacionamento para você, com pontuação, com desconto, cashback, e a gente está fazendo isso para os estacionamentos e está gerando mais demanda para o estacionamento. Aí você cria uma experiência a mais para o motorista. Né? Outra experiência que antigamente não tinha e foi evoluindo, hoje a gente tem 5G, internet muito mais rápida, você não precisa ter uma infraestrutura mega robusta no estacionamento para que você tenha uma automação. Hoje uma câmera de LPR, o Marcelo, que é o cara técnico, vai falar um pouquinho mais, uma câmera de LPR com leitura de placa e uma cancela ali abrindo e fechando, você coloca uma automação no estacionamento com um custo tecnicamente baixo, vamos dizer, perto do que era antes, e você tem uma automação conectada com o seu cliente, com pagamento digital,
né? Porque a gente já está vendo acontecer, que é o free flow do estacionamento, você não precisa, já é leitura de placa e pagamento, entra e sai. Acaba a fila. E tudo isso vem no que você falou, na experiência do cara. Ele vai lá, entra, pô, não peguei nada, não preciso fazer nada, ticket digital, pagamento, totem de pagamento, pegou, saiu, leu a placa, saiu. Quando a gente fala de, por exemplo, você comentando um pouquinho de experiência, né? Quando a gente fala com organizadores de eventos, né? Acho que é um segmento que a gente atua muito forte também. A gente brinca que a experiência começa quando o cara vai sair da casa dele e pegar o carro para ir num evento, né? E é onde ele vai parar o carro. Tá super preocupado, Exato. né? Vai ter espaço, como é que vai ser? E acho que esse é outro diferencial, né? A plataforma, a gente leva o estacionamento para o mundo digital, né? Porque você tem toda a parte de reserva de vaga. Não só no aplicativo da Valet, mas você tem aplicativos de terceiros, super apps, hoje, como de parceiros, como Connect Car, Sem Parar. Estamos agora integrando também com KMV, Veloy. A gente leva essas milhares de vagas, milhões de vagas que a gente tem, milhares, né? Para milhões de usuários, né? Somados esses super apps aí, você está falando com mais de 20, 30 milhões de usuários, né? Então, quando você joga o estacionamento no mundo digital, né? E você vai para um lugar que você pode buscar essa vaga, né? Fazer a pré-reserva e ter certeza que você vai chegar lá. Hoje a gente tem muitos estacionamentos próximos a estádios, a arenas, que você abrir nosso app agora, você vai ver no mínimo 10, 20 eventos aí, que você pode reservar sua vaga antes de ir para o estacionamento, né? E ter certeza que você vai chegar lá, sua vaga vai estar lá, pré-paga, né? Com garantia. Porque ele usa o nosso sistema de gestão ali conectado. Exato. Já aparece para ele a reserva, aparece que o Aurélio está chegando, a placa do carro, o Aurélio está com o QR Code, então tá reservadinho. A experiência ela começa mesmo antes de você. Seguro pro estacionamento. Sem dúvida. O estacionamento tem previsibilidade de receita. Muitas vezes um evento que enche muito, o acesso é ruim, você acaba nem chegando até o estacionamento, você não sabe se vai ter vaga ou não, aí quando vê, sobrou vaga lá. Você vê aquela fila, sai correndo, vai pro outro lado. A gente tem um cliente perto da Arena MRV que ele recomenda os clientes comprarem antes. Ele passou a recomendar porque ele conseguiu atingir lotação quase que todo evento que antes enche muito o trânsito, sobrava vaga. Então ele começou a falar para os próprios clientes, galera, compra antes e garante, porque você vai chegar aqui, sua vaga vai estar aqui. E ele também tem previsibilidade de receita, enche, né? Então essa experiência que começa antes de você se planejar e se programar, a mesma coisa você vai viajar para o Rio de Janeiro, quer deixar o carro uma semana no aeroporto, então você fazer a reserva de diária, já está garantido, procurar um preço melhor do que pagar 100, 200, 300 reais para deixar a diária dentro do aeroporto, você ter os estacionamentos do entorno que tem uma oferta bacana, então também acho que é um foco muito grande nosso. E aí falando assim da parte de tecnologia, né, de quando você chega no estacionamento, acho que aqui na estrutura aqui do shopping do estúdio onde a gente está, você tem a questão do free flow, e a gente já está com essa tecnologia em vários estacionamentos de médio porte, grande porte, pequeno porte, que não tem necessidade de você ter uma cancela na entrada e sim na saída, né? Para validar o pagamento na entrada, o LPR detecta a placa, dá a entrada no POS. Então você fala, putz, mas eu posso ter o POS com automação e não tenho necessidade de ter um servidor local. Não, a conectividade, rede, um POS Android, você tem o seu estacionamento com free flow e com uma tecnologia de leitura de placa e fazendo algo que era nosso sonho em 2016, 15, né? Que foi a nossa primeira pivotada. Quando a gente montou a plataforma, né? A gente queria matar o papel. Falou, cara, não precisa de papel. Nem precisa. Baixa um aplicativo, recebe um SMS ou e-mail, você tem o teu ticket digital. Exato. E aí a gente fazendo MVP em 2015 na rua, né, em alguns lugares, ouvindo, né, os parceiros e os clientes. E tinha cliente que chegava e falava assim, eu quero meu papel. A gente, pô, posso te mandar um SMS, um e-mail? Tá aqui o aplicativo, você pode baixar? Não, eu quero o meu papel. E aí a gente pôs uma impressorinha. Não tava. Pôs uma impressora cultural. Né? As pessoas não estão preparadas e os estacionamentos também não. Porque não tinha um sistema digital, um sistema. Você tem que criar o hábito de consumo. Essa faz parte da transformação. Trocar o hábito, né? Hoje a gente consegue ver esse caminho. Dos estacionamentos que a gente já tem tecnologia em vários, né? A gente pode dar vários exemplos, onde você chega e não tem mais papel. Não tem ticket, não tem emissora de ticket, não tem leitor de ticket. Olha quando você baixa o custo de implementação de alguém que quer ter tecnologia no estacionamento dele. Você elimina 2 equipamentos caros, troca isso por uma câmera de LPR com cancela, checar na saída, e a entrada, registra a placa, e o usuário, se ele vai num totem de autosserviço, baixa um aplicativo, e ele, com a placa dele, ele consegue pagar, ver o valor e fazer tudo o que ele precisa. E tem uma coisa interessante, que é eu chamo de um efeito paralelo, né? Que é o seguinte, na hora que o teu operador que está lá para te atender não precisa se preocupar com tudo isso, ele melhora o atendimento do sujeito. Porque Exato. ele está mais disponível, ele está mais... Ele vira um gestor de pátio, ele não Ele é um vai caixa. manobrar com mais estabelece, calma, né? Bater o carro. Não, ele estabelece uma relação pessoal. A gente fala isso em treinamento, ou seja, olha, você está lá para atender o cliente. Agora, então, tenha um sistema que seja
alinhado com isso. Já dá entrada automático no É. próprio POS, não precisa da cancela. Ele não precisa digitar a placa. Se digitar a placa, vai subir do mapa em pouco tempo. Some. Ele não precisa mais digitar a placa, que seja no computador, em qualquer lugar. Ele dá entrada com a placa, com a câmera, a placa já deu entrada no estacionamento. O que ele precisa é ou tirar ticket ou não. Né? Tirar ticket não é mais necessário. Eu vou no supermercado lá perto de casa, eu acho absurdo. Supermercado grande, supermercado... O cesto de ticket... É papel caindo no chão. Nossa. Sujeira. Mas não precisa, não precisa. Eu liguei pro operador, falei, não precisa. Não precisa desse... Vamos modernizar Vamos e vamos modernizar, tirar isso. ajudar a diminuir a na pegada verdade, de carbono. aí. E na verdade tem uma coisa que acontece do cara aí, ele sai, ele não vê um lixo, ele joga no chão, aí fica aquela coisa bonita assim, de você mostrar pro teu ninguém cliente. paga. Exato. Não é que o pessoal tá pagando, eles estão É. controlando isso. Não tá tá controlando o controlando. estacionamento, ninguém tá pagando e estão gastando papel. Jogando e a rolos cancela de tá lá, ó, papel fora. cancela maluca, abre, fecha, às vezes tá aberta, às vezes tá fechada. Não Isso tem aí. sentido. Não tem E sentido. uma coisa interessante é a própria percepção do cliente do serviço que é prestado em estacionamento. Quer dizer, hoje ele entra, antigamente ele queria deixar o carro, agora ele quer abastecer, ele quer deixar roupa Serviço, suja, fazer carregar. serviço. Muito recentemente a gente teve contato com uma empresa que estava fazendo o seguinte, ela alugava vagas e colocava um container muito bem arrumadinho para a sala de reunião. É isso, né? Então você, por um sistema deles, chegava e fazia a sua reunião e ia embora e não, né, sem problema. Isso é uma coisa maluca e é importante isso, porque eu vejo assim, cashback é um negócio que se você pensar, talvez há 3 anos atrás, era Quase não insignificante. existia. Né? Hoje não, hoje já faz diferença. Tá? E a gente, então, essas coisas são coisas assim, se você não é um especialista em sistema, para você, como operador, ter que aí chamar o teu desenvolvedor, pedir para ele fazer, o cara morre louco. Então ele sempre está um passo atrás, porque o sistema está cada vez mais pedindo mais. Ele quer mais, ele quer abastecer o carro dele se for elétrico, ele quer fazer uma série de outros serviços. E o sistema aí ajuda. Ajuda muito, né? gente- Acho que esse ponto do que você comentou também do cashback, né? Parceria com carga elétrica, de você poder ter no mesmo aplicativo, né? Consolidar, pagar o ticket de estacionamento, pagar a carga. E a gente tem uma solução que a gente chama de produtos e serviços. Você pode ter um catálogo de produtos e serviços no aplicativo. Você pode cobrar junto, vender o que você quiser, desde uma lavagem, né? A gente também tem muitos clientes de automotivo, lava rápido, serviços automotivos, mecânicas e etc. Que eles usam o aplicativo para fazer essa parte de controle de cobrança. E também a gente tem concessionária que usa o aplicativo para fazer check-in, check-out, né, do veículo, e você tá com o ticket ali e sabe o dia que entregou o carro, você pode avisar o cliente o dia que o carro ficar pronto, tem todo um ciclo, igual quando tem os avisos ali no aplicativo do iFood, né, de que sua comida está pronta, né, a gente brinca que seu carro está pronto, carro tá né, você pronto. pode vir buscar seu carro. Então o aplicativo tem toda essa comunicação com os usuários, né, mas a questão também de cashback e outros benefícios, né, uma coisa acho que está no DNA da Valet, né, lá em 98, acho que o primeiro grande projeto que a gente fez foi com a Visa, Free Valet, que era valet gratuito nos principais restaurantes de São Paulo, uma promoção semelhante que eles tinham em shopping. E hoje a gente tem essa mesma promoção em andamento com a Veloy e também negociação aí com outras empresas também. Mas é uma forma de você entregar benefício para clientes, né, grandes marcas que querem se plugar nesse ecossistema automotivo e de alguma forma oferecer benefício para os seus clientes, né? E o estacionamento, o valet, o serviço, ele vira uma ferramenta para que grandes empresas possam se plugar no ecossistema, né? A comparação que eu faço é, quando você pede uma comida no iFood, já deve ter acontecido com vocês, ou no Rappi, e chega na sua casa uma barra de Nescau que a Nestlé lançou. Né? E Ele já faz essa... ela pluga na plataforma porque ela quer conectar com milhões de usuários para divulgar a marca dela ou para incentivar uma forma de pagamento. E a gente faz isso muito bem, né? A gente já teve várias oportunidades com várias empresas que a gente hoje emite mais de 2 milhões de tickets na plataforma por mês. Então você se plugar nisso, né, e atingir esses usuários, seja presencialmente, digitalmente, né, e que são usuários que você consegue segmentar, né, por perfil, por tipo de carro e etc. E entregar benefícios, seja um cashback, seja um incentivo, seja uma empresa de pagamento, seja uma empresa de carro que quer, né, fazer alguma divulgação, lançamento, atingir. E o estacionamento vira um grande veículo em parceria com a gente. A gente tem a tecnologia que a gente quer levar
E o estacionamento ele vira um parceiro ali para conectar marcas e empresas que querem plugar nesse ecossistema e oferecer benefício para o seu cliente final, que é comum. Né? Você chegou no estacionamento com o seu carro, você é um cliente de estacionamento, você pode ser o cliente de uma marca de pagamento, de uma marca automotiva, né? De uma empresa de elétricos agora, que quer pôr um carregador e fazer uma ação. E esse é o grande desafio, é o próximo grande desafio, eu acho. Né? Porque daqui a pouquinho vai ser muito natural você cobrar esse serviço, que hoje ainda não é muito, mas daqui a pouquinho vai. Eu acho que já estão começando, em alguns lugares já estão começando a cobrar, né? Acho que tem alguns poucos ainda que alguns shoppings ainda oferecem gratuito a carga. Na nossa plataforma a gente tem o V-Conecta, que a gente chama, que é quando a gente abre um túnel de comunicação da nossa plataforma com parceiros. Então qualquer um pode se conectar com esse ecossistema que a gente está montando. E o que o Marcelo falou, seja cashback, seja um parceiro de elétrico que quer fazer uma cobrança, seja um super app, o V-Conecta, a nossa API, está aberto para essa conexão. Então, tem bastante oportunidade aí. E o estacionamento, não importa o tamanho, tem que ter essa visão. Que nem foi em outros mercados, né? De comida. Você tinha um restaurante, você nunca imaginou que você ia se conectar com milhões de pessoas através do aplicativo e a seu faturamento ia subir, sei lá, 30%, 40%. Isso é uma maluquice. Maluquice. Um absurdo que é esse o estacionamento ganho, né? Pode ser a mesma coisa, porque o estacionamento faz parte do dia a dia, do gasto do dia a dia do motorista. É um gasto importante. Como alimentação é um gasto importante, como transporte é um gasto importante. Exato. Estacionamento é um gasto importante. Então, a gente conectar esse ecossistema é importante. E esse é o diferencial. Então, a gente separa nossos produtos. Tem o V-Conecta, que é o de conexão. Tem o V-Access, que é a simples gestão, a plataforma de gestão. Controle de acesso. A gente coloca o V-Vision, que é a entrada por câmera, por LPR, com auditoria. A gente tem também o V-Smart, que é transformar o seu estacionamento num estacionamento totalmente inteligente e automatizado. Então a gente tem essas camadas porque a gente vai implementando elas para que o estacionamento fique o mais automatizado possível. E quando ele está digitalizado, esses serviços, como você falou, ficam fáceis de ser divulgados e consumidos, porque você digitalizou. Então ele pode fazer a reserva nessa sala, ele pode fazer o pagamento do veículo elétrico, o motorista ele pode fazer o pagamento de uma lavagem, de qualquer outro serviço que ele queira, fazer uma reserva antecipada. Sem confusão. Mais que isso, né? Um ponto complementar como aconteceu, por exemplo, com os agregadores de hotéis e tudo mais, a gente sabe que todos os estacionamentos têm capacidade ociosa, não só estacionamento. Tem Lava Rápido também tem seus dias de baixo movimento, seus horários e outros serviços automotivos. Então, como que nós com tecnologia ajudamos o estacionamento a aumentar a ocupação dessa capacidade ociosa? Ele pode lançar promoções de preço em períodos e horários de baixa capacidade, de baixa ocupação para atrair clientes, né? Ele pode usar a ferramenta para divulgar, né? A plataforma para divulgar isso. Então a gente também tem o que a gente chama de marketplace, né? De vagas, onde a gente quer que os clientes usem o espaço, usem o aplicativo, que são milhares de usuários, no nosso app, milhões em apps de terceiros que podem ter acesso a promoções para atrair o cliente nessa capacidade ociosa. Quando você vai no hotéis.com e compra um quarto de um hotel que está 20% mais barato que no site do hotel, é que o hotel já sabe que naquela época ele só vai vender através de agências e através do site dele 80% dos quartos. 20% ele sabe que vai sobrar. Vai perder. Então, se ele não fizer nada, vai perder. Exato. Vaga de estacionamento ele dá um desconto e serviço. Tá lá parada. Serviço você não estoca. Né? Então o serviço ou você promove e consome aquele período, ele expira. Né? Então, igual eles fazem com o hotel, o estacionamento é o mesmo racional. Vamos pegar 20%, 30% dessas vagas nesses dias, horários e épocas que a gente sabe que não vão estar ocupadas, vamos oferecer algum atrativo para atrair mais cliente. A gente nunca quer canibalizar a receita do estacionamento, não. Ajudar a faturar mais. Acho que esse é o grande objetivo. Eu vejo que é interessante que o conceito de vaga ocupada é o teu indicador mais importante. O pessoal, não, eu tenho 150 vagas. Tá. Qual é a taxa de ocupação? Perfeito. É isso que você vai fazer. Ocupação, rotatividade. Que vai fazer acontecer. Eu queria perguntar para vocês agora o seguinte: na medida que o sujeito, que uma empresa de estacionamento, primeiro depois uma pergunta bem precisa, mas na medida que alguém te contrata, qual é o fluxo de trabalho? Quer dizer, você entra, você tem que treinar ou não? Como é que funciona? Como é que é o processo de incorporação da Valet no cliente? Como a gente
promove uma transformação praticamente quando a gente entra. A gente acompanha, percebe claramente isso. Os caras ficam maravilhados. E aí você precisa criar uma nova cultura dentro da empresa praticamente. E aí a gente pega toda a nossa estrutura, desde venda até o pré-venda, explicando tudo direitinho, o pós-venda, o onboard e o suporte. Dependendo do tamanho da empresa, a gente faz todo esse acompanhamento no local, com treinamentos, com espelhamento de operação, explicando tudo direitinho, o portal de administrativo, o nosso Power BI com todos esses dados analíticos. A gente explica como fazer toda essa operação digital, essa transformação mesmo. Quem está acostumado com papel vai fazer tudo digitalmente. E vai sofrer. Sofre no começo, mas depois vê que vai tranquilo. Quando é em outros estados, que a gente está presente em todos os estados, a gente faz isso online. Tá? E quando obviamente, se é um cliente maior, a gente vai em loco fazer o treinamento. Então, a gente dá todo o acompanhamento, faz operação espelhada no começo com o nosso time de campo, né? Fica lá com a operação mesmo, mostrando como faz, como é o dia a dia, porque a ponta é muito importante nessa virada, né? Para não traumatizar. Colocamos um sistema novo aí, tá aqui um treinamento X. Não, a gente vai lá, entende o dia a dia, cada estacionamento tem a sua maneira e a gente trabalha para fazer essa virada de chave sempre em 4 mãos para que seja o mais fluido possível. Né? Se eu puder... Manda lá, termina, finaliza. Não, E obviamente tem os ganhos. Depois que começa a ter a visibilidade do ganho, aí é um caminho sem volta. O que eu ia só complementar, né, e acho que é também algo bacana, a gente, né, trabalhamos juntos em várias empresas aí, multinacional, desenvolvimento de software, venda de soluções, softwares complexos, né? Então, assim, essa cultura de você vender software, né, solução que transforma negócio, transformação digital, a gente trouxe para a Valet, que é uma startup, uma empresa pequena, né? Hoje está crescendo, aí passamos de 40 pessoas lá. Mas o que a gente tenta levar para os clientes é um método muito profissional, né? Numa esteira desde da pré-venda, né? De antes de você vender o projeto, fazer o levantamento correto, né? Fazer o que a gente chama de descobrimento, né? Entender as necessidades do cliente, desenhar a solução correta. Uma vez que esse projeto é fechado, né? Você tem um kickoff, um cronograma de projeto, né? Você tem as atividades que tem que ser feitas, né? O time de onboard, que é um time que faz um super trabalho dentro da empresa, que é o time que vai lá, que treina, que faz a operação assistida. Então, e depois, feito isso, a operação entrou em produção, tem um time de suporte, com atendimento, né? Então a gente tem esse diferencial que eu acho que os clientes percebem, né? Que assim, existe uma estrutura, às vezes até uma coisa o cliente, né, tem os canais para ele pedir ajuda, tem as áreas de atendimento, de suporte, tem de pós-venda, tem o pessoal comercial também que faz o atendimento. Então tem uma estrutura que a gente montou, uma estrutura profissional e completa para atender os clientes. E acho que isso tanto antes e durante a venda e principalmente depois da venda, eu acho que faz uma baita diferença. Né? A gente ouve muito cliente falar, às vezes eu tenho um sistema aqui que, eu preciso de alguma coisa, eu tenho que ligar para o dono. Eu preciso de outra coisa, é o telefone do dono. Deu um problema aqui, vem o dono. Né? A empresa é o herói de uma empresa de um homem só. Aí o dono não está lá, atrasou 2, 3 dias. Exato, não consegue atender, ficou aberta. Não tem uma estrutura que você precisa ter para atender empresas de médio e grande porte. Né? Então acho que essa cultura da gente, né, também captar investimento. A gente já fez algumas rodadas de investimento e investir tudo caixinha, dinheiro no caixa da empresa para investimento, para crescimento. A gente realmente quer montar algo grande, que transforme, que ajude os clientes, né? E forneça um atendimento diferenciado, né? Que tenha os canais e que o cliente sinta seguro, né? Porque a gente sempre brinca que projeto e software, um problema ou outro sempre vai acontecer. Não tem jeito. É impossível, né? Seja lá no PCzão lá atrás, quando você tem cancela, ponto de falha, pode quebrar um equipamento, né? Pode dar uma lentidão numa rede de uma operadora de pagamento e não processar um pagamento. Uma série de coisas podem acontecer. O que o cliente quer é, assim, quando isso acontecer, qual é a resposta do fornecedor? Para quem eu grito, né? Para quem eu grito, está próximo, resolve rápido, me atende. Então a gente quer ser reconhecido por isso. Né? O problema pode ser que vá acontecer, projetos grandes, soluções complexas, é normal acontecer. Mas a gente quer que a empresa esteja sempre próximo aí dos parceiros e dos clientes para resolver rápido, atender rápido, por isso que a gente tenta montar e crescer essa estrutura de atendimento para os clientes. Muito bom.
Não, convidar quem quiser conhecer um pouquinho mais para acessar o nosso site. Isso, eu ia justamente encarar isso, pedir para você fazer como é que eu acho vocês, né? Não, é www.valet.com. Lá tem todos os nossos produtos. Sem o BR, né? Sem BR. A gente atende diversos segmentos. Tem solução customizada para hotel, solução customizada para pátio de aeroporto, solução customizada para concessionária, solução customizada para todos os tipos de segmento, para que a gente, ao longo da nossa história, a gente foi criando essas especializações, essas especializações. Começa a entender a dor de cada setor. E cada um tem o seu detalhezinho e gosta de perceber que você atentou a esse detalhe, né? Isso é fundamental. E é isso. A gente está pronto para revolucionar. A gente, como eu falei, fez bastante pesquisa lá fora. Lá fora isso já está bem maduro, está chegando essa revolução aqui. Então, se quiser participar dessa revolução com a gente, todo mundo convidado, seja em parceria, seja como cliente, seja como cliente final, baixando o nosso aplicativo da Valet como motorista para fazer reserva, para usar nos nossos estacionamentos. Contem com a gente aqui para. Inclusive, a gente tem integração desde empresas de meio de pagamento, bancos adquirentes, temos integração com outras automações, parceiras também. A gente tem uma mentalidade super aberta, né? A gente acha que a gente nunca foi vamos fechar tudo fechadinho, não vamos conectar com ninguém, muito pelo contrário, né? A gente hoje tenta ser um grande hub que pluga, né, players nesse ecossistema e possam, junto com a gente, tirar proveito da tecnologia, né? Legal. Quando me perguntam se, poxa, Aurélio, mas será que eu preciso? Eu estou ainda pequeno, grande. Aí eu falei, olha, o problema não é tamanho, o problema é vontade de crescer e evoluir de uma forma mais tranquila. E é bem isso, né? Quer dizer, mesmo um cliente pequeno consegue o acesso os maiores e começa a crescer, né? Já tem licença de um cliente que tem um ponto de estacionamento, ou um valet, ou enfim, que ele paga aí R$100 e poucos por mês numa licença, num POS de uma adquirência, e a gente tem rede de estacionamento com mais de 200 unidades. Né? Então, e a gente tem shopping center e temos, né, escritórios comerciais e estacionamento pequeno de rua. Então, a gente tem níveis diferentes de licenças que se adequam ao tamanho e ao porte de cada estacionamento, ao porte de cada empresa. E como o Daniel falou, né, soluções customizadas, né, uma plataforma, mas que a gente tem uma série de que a gente chama de feature set, ou de funcionalidades, que você consegue habilitar para os diferentes tipos de clientes. Né? E isso dá para a gente essa vantagem de conseguir ter um preço competitivo para o cara que é menor, né? E entregar uma tecnologia de ponta e também um preço competitivo para as grandes redes e para os caras que são grandes e estão buscando uma tecnologia como um diferencial no negócio deles. A camada de controle e a digitalização traz um aumento de faturamento. Então não importa o tamanho. O retorno do Quer receber mais? Essa é a grande questão. O retorno do investimento o retorno do investimento vai estar garantido. Então a gente sempre faz esse cálculo, né? Faturamento versus retorno do investimento, quanto o cara vai faturar mais ali na ponta. Fora a paz de espírito de você ter um sistema que está conectado lá no estacionamento em tempo real. Isso aí, se você tem ou se você tem 200, se você tem um centro de operação, ou se você está simplesmente em casa, no seu celular, olhando o que está acontecendo no estacionamento em tempo real, traz uma paz de espírito, né? É isso aí. Traz um conforto. Essa parceria e a conexão que a gente tem também com os bancos e adquirências, é uma fortaleza, assim, porque uma vez que você entrega uma solução junto, né, combinada, o cliente tem uma negociação muito boa lá de taxa e ele tem um software rodando naquele terminal junto já, né, com esse pacote, o cara consegue ser muito rápido fazer um onboard, um setup de uma operação, né, através dessas máquinas. Né. A gente, inclusive, agora está fazendo parcerias fora do Brasil iniciando conversas e integrações com outras empresas de pagamento e bancos, porque o POS, né, o Point of Sale, o PDV, as maquininhas Android, elas viraram um grande veículo para você levar uma tecnologia, e acho que você está vendo isso não só, a gente faz isso para estacionamento desde 2018, foi a primeira vez que a gente homologou nessas máquinas, né? Mas hoje você vai em qualquer lugar, restaurantes e outros negócios que estão usando, né, essa tecnologia Android, essas máquinas. Vendedor de rua, né? O cara aí o sistema rodando no PDV, né, no POS. Então isso é um baita diferencial também, porque você mobiliza a operação. O caixa não tem que ser mais ali naquela casinha, naquele lugar. O caixa pode estar na recepção do prédio comercial, é muito mais conveniente
para você que está fazendo o controle de Ou acesso na no loja do prédio, teu A shopping. liberação ou na na loja do clínica, seu na shopping. recepção. Não, aplicação tudo de selo e digital. desconto no próprio consultório sem Aham, papel. É. Então, a tecnologia ela cria uma experiência muito melhor para o usuário, né? Você precisa ficar para onde eu vou pagar? Não, você está com o seu celular no bolso, já escaneia o QR Code, paga o ticket na hora. Tá Esse resolvido. ticket é um QR Code ali que qualquer um pode escanear e pagar. Você tem uma tela de checkout. Né? Muito bom. Bom, eu queria agradecer a vocês dois, queria, né, manter, a gente já se conhece há bastante tempo, Nós que agradecemos vocês o convite aí, ó. nos acompanham, nós os acompanhamos, né, e realmente a gente tem visto que vocês realmente têm feito aí uma transformação de mercado realmente significativa. Então eu queria deixar um espaço aqui para vocês finalizarem, né, e poder fechar esse podcast. Eu acho que o recado, para quem já conhece, sabe o que a gente está tentando fazer. Para quem não conhece, eu acho que o recado que a gente quer deixar é esse. A gente está tentando promover uma transformação digital agnóstica no mercado, né, conectando os estacionamentos aos motoristas através de uma experiência digital. É isso que a gente faz. Sem complicar muito, a gente coloca o estacionamento, né, online e conecta ele com o motorista. Para isso a gente tem as nossas aplicações, a aplicação de gestão e a aplicação do motorista. Então, a partir daí, essas todas as derivações que a gente falou, vem corroborar e vem trazer mais performance, controle, etc. Mas o que a gente está fazendo é essa transformação. E essa transformação chegou em vários mercados e está chegando no mercado de parking e no mercado de estacionamento. Então, se quiser fazer parte dessa transformação desse ecossistema, procura a gente está disponível, aberto a parcerias aos clientes. Se quiser bater um papo, vamos pro escritório, aqui a gente está super aberto. Primeiro, agradecer o convite, né? Obrigado aí, Aurélio, Também. Estacionamenteria aí, a gente acompanha vocês também já há um bom tempo, então é muito bacana a gente ter tido esse bate-papo aqui. E acho que é isso, a gente continua com essa missão de digitalizar, né, de levar tecnologia para os clientes, melhorar a experiência dos clientes dos nossos clientes, né, é o motorista, o cliente final, e continuar com essa missão de inovação, né, entregar o que a gente tem como nosso DNA tornar acessível a tecnologia para todos os portos de estacionamento. Né? Não é porque você tem 5 unidades, 3, 20 ou 40 que você não pode acessar a mesma ou uma tecnologia melhor do que uma rede que tem 400, 600, 800. Hoje a gente já ajuda em mais de 2.500 localidades, são mais de 700 clientes, né, no total. E, então, números que não param de crescer. E com essa missão de digitalizar, entregar uma tecnologia melhor, com inovação, para que essas redes sejam competitivas, para que esses empreendedores, empresários que estão crescendo, né? E a gente fica muito feliz quando a gente vê um cara que começou com a gente que tinha 4 unidades e hoje tem 30, o que começou com 60 hoje tem 210, e a gente fala, pô, acho que a gente de alguma forma contribuiu, né, para que ele pudesse escalar e crescer com controle, com tecnologia, né, com dashboards, com monitores de operação. A gente vai Denoc hoje, visitelas de clientes que a gente vê nossa solução lá, pô, qual estacionamento aberto, tá fechado, quanto que tá faturando, a gente fala, putz, cara, o cara tá usando completamente a tecnologia, os dashes, para monitorar e controlar a operação dele. Então, eu acho que é isso, assim, é reforçar essa missão, né, de ajudar os clientes a transformar os negócios deles e crescerem, né? E aí todo mundo cresce junto. Que beleza. Eu quero agradecer muito a vocês, Marcelo, Daniel, muito obrigado por terem vindo aqui. Eu acho que a gente está levando para o mercado informações que são importantes, soluções que realmente levam o estacionamento a um novo patamar. Muito obrigado e até o próximo evento. Obrigado, valeu. Valeu. Bom.